Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É muito bom poder estar aqui com vocês, revê-los. Boa noite a todos que estão em seus lares também e vão nos ver online ou vão nos ver depois. E para que nós possamos dar início ao nosso bate-papo desta noite, né? Eu convido a todos a me acompanhar numa prece de abertura, rogando ao Pai Criador o seu amor e a sua proteção. Ao Mestre Jesus, nós pedimos que nos fortaleça e nos faça ver, sentir também toda a sua misericórdia, o seu carinho, toda a sua luz e sempre está conosco, embora nem sempre estejamos aptos a vê-la. Agradecendo também a presença do nosso anjo de guarda, este amigo companheiro de tantos e tantas jornadas, a presença dos afins e aos mentores desta casa, que nos concede esta oportunidade de conversar entre amigos. E para sermos então abençoados em ouvir e refletir sobre a mensagem que será trazida na noite de hoje, eu peço para que façamos a prece que Jesus nos ensinou, com a elevação do nosso pensamento e do nosso coração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal. E assim seja, graças a Deus. E como até falei hoje com a nossa amiga Vera, né, e me antecedeu, eu sempre peço assim, os mentores ou meu anjo de guarda me oriente no tema, né, eu vou falar, né, porque sempre eu digo, o primeiro a ouvir sou eu, então eu preciso ouvir nesse dia. E este livro é um dos meus favoritos, né, Estante da Vida, né, do Chico Xavier, né? Pelo espírito do irmão X, que também eu gosto muito, né? Então, ao abrir aleatoriamente, a mensagem é a lenda do poder. Então, se eu já falei, eu vou repetir, e para quem não ouviu ainda vai tomar conhecimento hoje. Esse nosso irmão X é um escritor, né, Humberto de Campos, em Chico Xavier, recebeu muitas psicografias, né? E depois de um embate com a família, porque a família queria direitos autorais, né? Foi aos tribunais, então ele deixou de se identificar como Humberto de Campos e passou a usar o pseudônimo de Irmão X. E lá na espiritualidade, o Irmão X, ele tem uma visão ampliada da passagem de Jesus, ampliada perante a nossa, do que nós temos aí através dos evangelhos, né? E por isso eu gosto muito da literatura dele neste livro, no Boa Nova, como diz o nosso dirigente, o Edson, tem muita instrução nesses livros, né? Em poucas palavras a gente aprende muito. Então, neste momento, o irmão X nos diz assim, olha, a Assembleia Familiar comentava a difícil situação dos espíritos revoltados
e se habituam ao azedume crônico por vastas fieiras de encarnações sucessivas, quando João de Ochana, experimentado instrutor de cristãos desencarnados na região da Bulgária, contou-nos este sensato e otimista lenda. Então, já vamos fazer a cena, né? Ele está numa reunião familiar entre eles ali, os desencarnados, né? Recebendo instruções, né? E estão, olha, habituados a essa difícil situação de espíritos revoltados. Olha quem está nessa assembleia familiar. Espíritos desencarnados, habituados ao azedume crônico, sabe, ao mau humor, né, a reclamações, né? E este João de Ochana, esse nosso irmão, quando ele diz experimentado instrutor de cristãos desencarnados, quando eu fui pesquisar sobre quem é, sempre eu entro com a pesquisa, me aparece a Bulgária na primeira erra, não aparece ele. Então eu supus que ele tenha participado como, não sei, um agente do Estado, um oficial de guerra na primeira guerra mundial na Bulgária. E aí, se vocês quiserem pesquisar, a Bulgária, quando entrou na primeira guerra, ela fez esse papel de ficar neutra. E nessa neutralidade ela comprometeu muitos outros países. Então é até bom para a gente estudar isso um pouquinho também. Então veja, esse búlgaro está desencarnado, orientando espíritos revoltadinhos lá, né? Os cristãos desencarnados. Aí ele vem e fala assim, então, nós temos lá na Bulgária uma antiga lenda, eu adaptei para o nosso assunto, para uma devida meditação. Então essa lenda diz, e Deus, quando começou a repartir os dons da vida entre os primeiros homens dos primeiros grandes agrupamentos humanos constituídos na Terra, decretou e fosse dado aos bons o poder soberano. Então, vamos lá, é uma lenda. Está sendo criado, então, a humanidade na Terra, e aí, dentre a humanidade, tem aquele grupo, e são os bons. E Deus deu para eles o poder soberano. Informados de que o Supremo Senhor estava fazendo concessões, aí os grupos ficaram sabendo, opa, Deus está dando concessão lá. Os orajosos foram apressados à presença de Deus, solicitando também um pedaço. Aí Deus falou assim, e desejais, meus filhos? Aí os corajosos falaram assim, Senhor, nós queremos o poder soberano. Aí Deus falou, olha, essa atribuição eu já dei aos bons, porque só eles, veja, só eles conseguirão governar o reino dos corações, esse território vivo do Espírito, onde se exerce o verdadeiro poder. Olha, eu achei isso muito bom. É no reino do coração, então é no amor que se exerce o verdadeiro poder.
Ai, Senhor, falaram os corajosos, e será de nós? Nós temos tanta ousadia para o mandar à existência e transformar as pessoas. Aí Deus falou, olha, eu não posso revogar a minha lei, eu já fiz. Mas, entretanto, se não vos posso dar o poder soberano, eu vou vos conceder um cargo dos mais importantes, a autoridade. Vá em paz. Então, aos bons o poder absoluto, aos corajosos a autoridade. Eu acho que só e já dá para a gente refletir muito. Mas aí vem outro grupo e fala assim, opa, Deus está dando as coisas lá, vamos ver. Espalhou-se a notícia e vieram os intelectuais. O Todo-Poderoso perguntou novamente, né, aos visitantes, né, vocês estão aí e tal. Senhor, nós aspiramos à posse do poder absoluto. Ele falou, impossível. Essa prerrogativa já foi concedida aos bons. Só eles poderão renovar as outras criaturas em meu nome. E por que os intelectuais perguntassem respeitosamente com qual recurso então nós podemos operar? Deus então lhes entregou a ciência. Então, aos bons o poder, aos corajosos a autoridade, aos intelectuais a ciência. Veio então a vez dos habilidosos. Habilidosos são eles que fazem, né? Executam e têm habilidades diversas. Com vasta representação, então tinham muitos habilidosos. Surgiram diante do Pai e, Senhor, suplicamos para nós o poder absoluto. Percebem? E todos eram em poder, né? O Todo-Poderoso, então, relacionou novamente a impossibilidade de atendê-los, mas deu a eles, ele diz assim, o engenho. Então, é a execução, o poder da execução. Depois correram a ele os imaginosos. Eu até pensei assim, eu poderia dizer assim, os sonhadores, né? São os imaginosos, e deixa-se levar pela imaginação. O Todo-Amoroso respondeu pela negativa, afetuosamente. No entanto, brindou os imaginosos com a luz da arte. Vendo na criação da humanidade, né? É preciso o poder absoluto, é preciso autoridade, é preciso a ciência, né? É preciso a engenhosidade, né? É preciso a arte, a cultura, a sensibilidade. Né? Quanta coisa nós podemos classificar como arte, não é? Logo após, os devotados chegaram ao augusto cenáculo e rogaram igualmente e lhes conferisse a faculdade de mando e receberam a mesma recusa.
em termos de extremado arinho. Contudo, o Todo-Poderoso deu aos devotados o talento bendito do trabalho. Olha isso. Quer dizer, então, que a ciência, a autoridade, o engenho não é trabalho? Gente, vocês já perceberam como nós precisamos ser devotados para executar o nosso trabalho? Não é? Por mínimo que seja, nós temos e ser devotados ao trabalho. E, na verdade, ninguém gostaria de trabalhar. É só, a sombra e a fresca. Eu até vou relatar para vocês um ensino, eu sempre disse para os meus filhos, para não ter esse peso de trabalho. Tenho que levantar para trabalhar, tenho que ir trabalhar. Você tem esse peso, filho, quando você pensa e está trabalhando para o outro. Quando você começa a pensar, trabalhe para você. Preste serviço para alguém. E esse alguém vai te pagar por isso. Mas trabalhe para você, por você. Então eu dizia assim, trabalhe para você, preste serviço para alguém e sirva a Jesus. Quanta coisa eu aprendi no caminho para o meu trabalho, desde pequena. Porque meus cabelos brancos dizem, né? Eu trabalho desde os 6 anos, 7 anos. Quanta coisa eu aprendi. Quantas pessoas eu vi, quantas situações, quanto nome de rua. Hoje as pessoas falam, nossa, você é um GPS vivo. Eu tenho mesmo essa facilidade de falar, no bairro, eu já sei onde é a rua. Porque no caminho para o meu trabalho eu ia aprendendo isso. Então isso é trabalhar para si. Quando você pensa, vou levantar para ir trabalhar naquela empresa, mas não. Você está trabalhando para os outros. E aí você não é reconhecido, você acha que sempre fez mais e ganhou menos. Mas trabalhe para si. O meu caçula, ele chegou a pedir demissão no segundo dia depois de ser promovido na Porto Seguro. Ele achou e não era ele arrumou um outro ali melhor e foi trabalhar para ele. Pensem, como nós nos escravizamos no trabalho. Então, por isso, Deus deu o trabalho para os devotados. E em seguida, vieram os revoltados. E não procuravam senão defeitos e problemas transitórios na obra da vida. Eles procuravam os defeitos e Deus teria que corrigir com o apoio do tempo, de modo a não ferir os interesses dos filhos ignorantes e mais fracos, porque Deus cria incessantemente, não é? Deus estava atribuindo esses penhores àquele grupo já existente, mas viriam outros na sequência. Espíritos são criados incessantemente. Então, em P.O., o começo da história já recebeu a autoridade, então esse já vai trabalhar na autoridade. Mas vão chegar outros espíritos e terão que ser instruídos para continuar no grupo e trabalhar a autoridade. Agora, os revoltados só viam defeito. Então, os revoltados, e não procuravam senão defeitos e problemas transitórios na obra da vida,
problemas e defeitos, e Deus iria resolver com o apoio do tempo, de modo a não ferir os interesses dos filhos mais novos e mais fracos. Então, eles compareceram perante o Supremo Doador de todas as bênçãos, e em vista de se mostrarem uma atitude agressiva, a voz do Pai se fez mais doce quando lhes perguntou: o que desejais, meus filhos? Aí os revoltados retrucaram duramente: Senhor, exigimos para nós o poder absoluto. Aí ele falou: isso já pertence aos bons, pois somente a eles e dispõem de suficiente abnegação para esquecer os agravos que lhe façam, prosseguindo infatigáveis no cultivo do bem aos semelhantes. Só esses guardarão consigo o poder de governar. No entanto, meus filhos, tenho outros dons para vocês. E antes que Deus pudesse lhe dizer qual era o dom, então, antes que o Supremo Senhor terminasse de falar, os ouvintes, os revoltados, gritavam intempestivamente: não queremos outra coisa, queremos o poder absoluto. Poder soberano, ele disse. Queremos dominar. Fora do poder, o resto é miséria. Aí Deus olhou para cada um deles, tomado de compaixão. E compaixão a gente sabe, e Jesus diz, né? Você tem que sentir a dor do outro para saber o que ele está sentindo. Isso é compaixão. Empatia é outra coisa. Empatia é se colocar no lugar do outro, mas compaixão é ter passado por aquela dor. Não dá para você falar, essa pessoa vem falar assim, estou com dor de ouvido. Não dá para você falar para ele, mas vai passar. Se você não teve dor de ouvido, se você não sabe o que é dor de ouvido, é uma dor alucinante e vai demorar dias. Não tem como você dizer para a pessoa perder um ente querido, isso vai passar, não chora. Você não tem que ter vivido aquela dor. Por isso Jesus nos indicava a ter a compaixão, porque sabia que todos nós passaríamos por todas as dores, como ele houvera passado também. Por isso ele pode ter compaixão. Porque Jesus é igualzinho a nós. Foi criado igualzinho a nós, simples e ignorantes. Só que ele ascendeu em linha reta. E nós não, nós ainda estamos assim. Nós vamos chegar até lá, ele mesmo já disse. Vocês podem fazer tudo, eu faço e muito mais. E isso é promessa, e eu sempre falo, e acredito nas promessas de Jesus. Agora a gente tem que buscar esse caminho. Se a gente começar a ler o Evangelho, o Novo Testamento, né, e traz Jesus até nós, veja quantas promessas tem lá e a gente não dá um mínimo de atenção. Ele fala que a gente pode, com a fé, remover montanhas. Com a fé, nós podemos resolver nossas preocupações. As montanhas são essas, são as nossas preocupações. Vós sois deuses e podem fazer tudo, eu faço e muito mais. A tua fé te curou. São as promessas de Jesus.
Então, antes, né, e Deus pudesse dar a eles um inhão, né, não aceitamos outra coisa e não seja o poder soberano. Iremos dominar. Fora do poder, o resto é miséria. O Onipotente fitou cada um dos circunstantes, tomado de compaixão, e declarou sem se alterar: então, meus filhos, em todo o tempo estiverdes na condição de revoltados, vocês vão ter miséria. Não sou eu que estou dando, é vocês que estão se declarando. Vocês acabaram de dizer, e se não tiver o poder, o resto é miséria. Então é isso que vocês vão ter. Percebem? Quantas vezes nós em orações, em angústia, pedimos a Deus que nos ampare e nos abençoe, e nós iremos dar como é que eu tenho que ser abençoado, como é que deve ser o caminho, não esperamos e Deus fale conosco. Ainda e seja na nossa revolta. Senhor, o que eu faço? Eu queria ter o poder de resolver isso. Agora para e espera, porque Deus vai te dar um pinhão. Não, se eu não tiver isso, o resto para mim é miséria. Então pronto, você já declarou. Porque quando nós estamos nessa situação de afirmativa, não adianta vir com outro argumento. Não é miséria. Fora do poder, pode ser... Não, para mim, se não for o poder soberano, é miséria. Então, filho. Então, enquanto vocês permanecerem na condição de revoltados, tereis convosco a miséria. E desde esse dia, então, diz agora o autor, desde esta ocasião, o palestrante Ochana rematou: todo espírito, enquanto rebelado, não tem para si mesmo senão o azedume da eixa e da penúria do coração. Eu ouvi essa lenda, retiro o ensinamento e me toca, e ofereço essa peça aos companheiros reencarnados na terra, e porventura sejam ainda inutilmente revoltados, quanto tenho sido eu e não quero ser mais. É a proposta, e eu também deixo para vocês, eu faço minha as palavras do irmão X. Façam essa reflexão. Pensem muito nisso. Quanto nós perdemos de energia na reclamação, no azedume, na raiva. Vamos pedir, né, para que Deus nos dê um poder, né, de resolver situações aflitivas, angustiosas. E vamos ouvir. Não vamos falar, quero que seja resolvido assim. Então, é um espírito no plano espiritual, ouvindo um irmão falando com outros cristãos e tendo para si este ensinamento. Eu precisava ouvir também. E trago para vocês nessa noite e convido para essa reflexão. Agradeço a presença de todos e convido para fazermos a prece de encerramento e na sequência tomarmos o passe. Convido os que estão em casa a virem presencialmente tomar o passe, tomar da nossa água fluidificada. E esse é o tratamento espiritual.
E assim, Senhor, gratos por termos ouvido esta mensagem do nosso querido irmão X, oferecemos um pouco da nossa compreensão, se não podemos ter muito, mas que tenhamos um pouco desta compreensão, para dar graça por todas as bênçãos que recebemos todos os dias, e não nos damos conta. Darmos graça por termos um dia após o outro para o nosso trabalho redentor e devotado, para as nossas conquistas. Sempre sendo amparados pelo nosso anjo guardião e os nossos espíritos afins. Nos conceda, Pai amado, Jesus amigo, a abertura dos nossos sentidos, para que possamos compreender as suas palavras. E há tanto tempo foram ditas e até hoje não conseguimos compreender. Mas e não vamos esmorecer. Vamos continuar corajosos e firmes, porque este é o nosso fim, a felicidade. Queiramos ou não, fomos criados para sermos felizes. E nesse ambiente de gratidão, quero repetir a oração de Jesus para dar por encerrado a nossa conversa desta noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo o mal. E assim seja, graças a Deus. Obrigada, boa noite a todos.